Obter a semelhança num retrato é uma coisa que assusta muitos artistas porque pensam, à partida, que é algo muito difícil. Há muitas formas de obter o parecido de uma cara. Podemos utilizar métodos famosos como o método de Loomis ou o Riley e muitos outros que são difíceis de entender, sobretudo para principiantes. O que te vou mostrar hoje, neste tutorial, é uma espécie de truque ou macete que vai tirar partido das propriedades do carvão para facilitar muito a obtenção do parecido da pessoa ou da foto que queres desenhar. O que te posso dizer é que vais ficar surpreendido com a facilidade em obter bons resultados com este truque. Tens que ver este tutorial até ao fim. Antes de mais, a minha primeira dica para superar a dificuldade em desenhar caras é esquecer que estás a fazer um retrato. Deves pensar no rosto como se fosse um conjunto de objetos mais simples. Quando temos à nossa frente uma estrutura simples, é mais fácil medir a altura e a largura do conjunto dos objetos. Depois disso, cada um dos objetos pode ser comparado com as medidas principais, ou seja, estamos a enquadrar o tema facilmente. Para a cara, vamos fazer o mesmo. Vamos encaixar a cara com duas medidas, altura e largura. E depois já veremos como encaixamos cada um dos elementos. Para que o truque que te vou mostrar mais à frente funcione, tens que estar a utilizar o carvão suave nesta fase do desenho. Aqui nem precisas de ser muito rigoroso a marcar estas linhas. É um dia a olho. No entanto, se quiseres, podes medir com o método do lápis, podes utilizar uma regra ou outra coisa assim. Agora que já medimos a altura e a largura do nosso objeto, vamos aproveitar este retângulo que enquadra a cara para colocar os elementos. Vamos começar por verificar a posição e inclinação do eixo central. Aqui podemos ver que está um bocadinho mais à direita e tem uma ligeira inclinação. Vamos fazer esta linha no nosso desenho. Recorda, só estamos a comparar traços, não estamos preocupados com a cara. Para posicionar os outros elementos, podemos utilizar as proporções ou cânones da cara que todos conhecemos. Sabemos que os olhos estão numa linha a meio da cabeça. Vamos fazer essa linha a meio do nosso quadrado e verificar se isso acontece também no modelo. Olha para a distância entre a linha que acabaste de desenhar e a linha das sobrancelhas do modelo. Faz também esse traço aqui no desenho. Quando tu conheces uma proporção geral da cara, utiliza-a no desenho e depois compara com o modelo. É o que vou fazer para posicionar a base do nariz, pois sei que, normalmente a base do nariz está a meia distância entre a linha das sobrancelhas e o queixo. Neste caso, confirma-se que a base do nariz está de acordo com o padrão. Aqui no cabelo, eu verifico que a medida da testa é ligeiramente mais pequena e, portanto, faço a testa mais pequenina. Vamos olhar para a posição da orelha. Segundo os cânones, a orelha fica entre a linha das sobrancelhas e a base do nariz. Mas, neste caso, ela é mais pequena e o topo fica mais próximo da linha dos olhos, ligeiramente abaixo da base do nariz. Temos que olhar para o modelo com atenção e fazer as comparações das medidas do modelo e do desenho. Antes de nos perdermos com os detalhes, que é sempre uma tentação, é importante marcar os contornos da cabeça. Aqui joga-se muito a questão da semelhança nos contornos da nossa figura. Eu vou fazer isso marcando os contornos do rosto com os principais traços. Não te percas com linhas muito pequeninas e pequenas variações. Eu estou à procura das principais grandes linhas que definem o rosto. Como vais ver com este truque, não precisas de ser muito rigoroso, mas se encontrar diferenças evidentes, corrige, como eu fiz ao verificar a posição da orelha. Eu vejo a inclinação das linhas e os pontos de corte comparando sempre com as linhas do retângulo inicial. O topo do cabelo, por exemplo, ultrapassa esse retângulo. Faço isso no meu desenho. Apoio-me sempre na facilidade de medição que esta estrutura de linhas retas, horizontais e verticais me dá. Eu estou a fazer estes traços procurando a inclinação face às linhas verticais e horizontais da minha estrutura. Vejo onde é que as linhas se cruzam nas variações de inclinação. Esta mudança de direção da maçã do rosto é muito importante. Compare esta linha com a linha horizontal de marcação do nariz. Verifica também o declive da linha da face e a interseção dessa linha com a linha do queixo. Já viste que com o número de traços, sempre linhas retas, relativamente pequeno, tu consegues definir os contornos do rosto. Podes comparar os traços que fizeste no teu desenho com os traços que nos serviram de apoio no modelo. Compara os traços e esquece que estamos a desenhar um retrato. Uma das grandes vantagens do carvão é que eu posso suavizar com dedos todos os traços que fiz.
o que torna muito fácil ajustar as linhas do desenho nesta fase. Como sei que posso apagar o carvão, posso refazer e remarcar os traços, ajustando o formato da cara enquanto comparo com os traços do modelo. Para além desta vantagem, esta característica do carvão é muito importante para o tal truque muito simples que te vou mostrar daqui a pouco. Se tiverem uma foto num papel, podem até marcar os riscos do modelo no papel para poderem comparar com mais facilidade os traços desenhados de um lado e no outro. Agora, podemos olhar para os detalhes e marcar a posição de cada um na cara, comparando mais uma vez com os riscos que fiz para o contorno. Vejam como é mais fácil guardar para colocar os detalhes depois de termos os contornos, uma vez que conseguimos verificar um posicionamento correto de cada um desses detalhes. Quando desenho os elementos, eu tenho como referência as medidas padrões, apoiando-me nos traços que já tinha assinalado. Mas agora posso ajustar essas posições tendo em consideração os traços do contorno do meu desenho e do modelo, claro está. Repara nas distâncias entre as linhas dos elementos e do contorno. Cria novas linhas no modelo e no desenho para te apoiar nesse posicionamento. Podes criar as linhas que entenderes. Uma nota importante: quando falamos na linha dos olhos, estamos a considerar que as pupilas estão posicionadas sobre essa linha, não é o topo ou a base dos olhos. Eu estou a pensar no truque que vos vou mostrar. Eu continuo a utilizar o carvão suave e não estou sequer muito preocupado em ser rigoroso, porque, como vão ver, com o macete que vos vou mostrar, não é necessário ser muito rigoroso nesta fase para obter a semelhança no final. Vou olhando para o modelo e faço o desenho dos olhos. Tenho atenção ao formato, ao espaço em branco dos olhos, à posição da pupila e da íris, mas como vos disse, não estou preocupado em obter aqui 100% de rigor em cada traço. Posso ajustar os elementos que fiz anteriormente à medida que vou avançando com os outros elementos, pois consigo comparar melhor a relação ou as medidas relativas entre estes traços. Por exemplo, depois de marcar a posição dos olhos, ajustei a posição das sobrancelhas. Com o carvão, isso é fácil. Apago com o dedo e volto a fazer o risco. Vejo o tamanho da linha dos lábios comparando com o centro dos olhos, ou seja, a pupila. Se for preciso, traça uma linha vertical a partir das pupilas, para baixo, para verificar onde começa as linhas dos lábios de cada lado. Coloco agora algumas zonas de sombra. O carvão é o único meio com que me permite fazer os traços das sombras em zigue-zagues. Uma vez que ao esfumar com os dedos, esse traço incómodo do zigue-zague desaparece. Só faço isto com carvão. Com outros elementos não. As sombras são feitas com traços ou com pinceladas paralelas. No cabelo, tento fazer aqui os traços na direção do penteado, mas o que mais importa é marcar o volume. Mais uma vez, contornos, e intuir alguma diferença entre tonalidades, ou seja, as luzes e as sombras do cabelo. Estou cada vez mais perto de revelar o segredo deste tutorial. Desenhei na folha os traços que considerei necessários para os contornos, os detalhes, as sombras, etc. Tenho todos os elementos marcados a carvão, com as medidas que pensei estarem corretas, mas o parecido com o modelo ainda não está a ser conseguido. Mas agora, tudo se resolve com o truque ou a técnica que te vou mostrar. Pega num papel de cozinha ou num guardanapo e apaga todo o teu desenho. O que vai acontecer é mágico, mas tem alguma lógica. Ao apagares o desenho, os traços que fizeste ficam mais iguais entre si. Os traços que carregaste mais perdem importância e assim tu vais ver o teu desenho com uma nova relação entre os traços. Com esta mudança drástica, obrigas os teus olhos a pensar de outra forma e vais descobrir agora, mais facilmente, quais os traços que definem melhor a fisionomia do modelo. A segunda fase deste macete ou truque é também surpreendente. Pega numa borracha maleável e retira carvão nas áreas mais iluminadas da face. O facto de ter espalhado o carvão por todo o desenho cria um suave fundo cinzento que te vai permitir desenhar a luz do modelo diretamente com a borracha. O resultado é espantoso, pois tu consegues identificar melhor as zonas onde queres colocar a luz que o modelo reflete. A minha recomendação é que utilizes mesmo uma borracha maleável que te permita alterar a forma da borracha em função da zona de luz que queres mostrar. Uma borracha rígida funciona, mas não vais ter os mesmos resultados.
Redesenha com cuidado as zonas de luz. Aqui sim, já começa a ser decisivo ir de encontro ao que o modelo te mostra. Repara como a utilização do carvão, de forma despreocupada, te deu esta base de trabalho, prontinha para ires ao encontro da semelhança. Depois de desenhar as luzes, vou agora aplicar os tons mais escuros que também desapareceram quando apagámos o desenho. Uma nota, eu podia utilizar o carvão para continuar este trabalho, mas podem alterar o meio que estão a utilizar. Se fizerem esta estrutura que vos estou aqui a mostrar numa tela, podem utilizar esta base para fazer a vossa pintura, a óleo ou acrílico. Eu vou continuar utilizando um lápis 8B, é uma opção como outra qualquer. Deixo-te aqui uma pergunta, achas que este macete tem potencial? Tu vais utilizá-lo? Diz o que pensas nisto nos comentários. E se por acaso não deste like e subscreveste o canal, é uma boa altura para o fazer. Eu agradeço imenso. Agora temos que olhar para o modelo e com a paciência que consigam ter, vão encontrar quais as zonas de sombra que temos de escurecer para dar volume ao rosto. Tal como para a definição das luzes, esta base ajuda imenso na hora de decidirmos quais as zonas que vamos escurecer. Mais uma recomendação que é muito útil. Identifica as zonas mais escuras da face, mas não apliques uma sombra muito escura no primeiro sombreado. Começa com uma sombra mais clara e depois, quando preencheres as outras sombras, vais escurecer um pouco mais as zonas que são realmente mais escuras. Assim, consegues trabalhar as sombras mantendo o equilíbrio de tons em todo o rosto. Para obter os volumes corretos é realmente fundamental manter o equilíbrio dos tons, por isso temos que escurecer gradualmente as zonas de sombra. Como estão a ver, há aqui alguma dificuldade na definição do contorno do cabelo no lado esquerdo, pois tem um tom parecido ao fundo. Em vez de tentar acertar esse contorno, um bocadinho às cegas, pinto o fundo com o mesmo tom. E neste caso pintar é tracejar. E assim resolve o problema. O contorno do cabelo continua lá, com alguma indefinição, mas ao colocar um tom semelhante no fundo, essa espécie de incorreção é menos notada pela nossa vista. Na pintura clássica, usam muito esta fórmula para dar ou retirar relevo ao tema principal da obra. Este método pode ser aplicado integralmente à pintura, se pensares que os traços que estamos aqui a dar são pinceladas. Crias uma estrutura de referência para que essa base estabeleça um diálogo contigo, tornando mais evidente para o teu cérebro quais as pinceladas que queres fazer. Se quiserem que eu faça um vídeo com este método na pintura, deixem aqui esse pedido nos comentários. Bem, aqui no nosso desenho vamos continuar a ajustar as luzes e as sombras para conseguir cada vez mais as semelhanças que procuramos. Tu é que sabes onde vais parar, mas esta estrutura com o carvão esbatido dá-te a base correta para avançares até ao ponto em que fiques satisfeito. Recorde que é importante manter o equilíbrio dos tons à medida que fores trabalhando, uma vez que são eles que te vão dar os volumes certos. Bem, demorei 43 minutos a fazer este desenho. Para fazer um desenho realista com um parecido mais convincente, digamos assim, teria que gastar mais de 1h30, pelo menos. Mas eu não tenho paciência para isso. Mas se tu tiveres a paciência, que me falta a mim, com este método vais conseguir resultados surpreendentes. Investe algum tempo na observação prévia do modelo para obteres uma estrutura com linhas corretas. Elas não precisam ser 100% rigorosas. Depois, podes gastar o tempo que quiseres na fase das luzes e das sombras para conseguires o parecido que tanto ambicionas. Dou por terminado aqui este tutorial, que é muito interessante. Eu acho que vais conseguir obter resultados muito surpreendentes. Portanto, utilizam, arranja um carvãozinho, uma borracha maleável, uma fotografia ou alguém e vai fazer os teus retratos com semelhanças. Vais obter semelhanças sem dúvida. Bem, se gostaste deste tutorial, se achas interessante, não deixes de ver este tutorial também sobre os volumes, como é que consegues volumes nas tuas pinturas e desenhos. E já agora, se não deste o teu like, se não subscreveste o canal, se não ativaste o sininho, pois faz agora, porque eu agradeço. E já sabes, se queres aprender é este canal que tens que ver. Obrigado.